Boa tarde, pessoas. Vou ver se eu consigo explicar rapidamente para vocês a formação do arco-íris de uma forma um pouco lúdica, tá bom? Vamos lá, o meu quadro está muito bonitinho, ele tem uma nuvem com chuva e um solzinho lá no canto, lá em cima, tranquilo? Primeiro obstáculo a gente a superar é: professor, o senhor vai explicar o arco-íris com as gotas de chuvas paradas? Você sabendo que a gente sabe que as gotas de chuva estão caindo o tempo todo? Sim, eu vou convidar vocês a um exercício de raciocínio e imaginar que elas são tantas que sempre vai ter uma ocupando o lugar da outra, que já se foi, entendeu? Então, por ser muitas, a gente vai considerar que elas são fixas. Tranquilo até aí? Tudo bem? E agora eu vou esticar um pouquinho mais. Eu vou dizer que elas são tantas que, vista a distância, elas podem ser comparadas a um objeto sólido, a uma lente contínua. Que assim são as lentes. As lentes são feitas de átomos, unidades de matéria. Mas elas são tantas que a gente vê uma lente, por exemplo, de um óculos como se fosse um objeto sólido aos nossos olhos, um objeto contínuo. Tranquilo? Então, nossa chuva, eu vou separar ela em camadas e ela vai representar lentes. Lentes diferentes, mas lentes. Tá ok? Vamos lá? Então, eu vou pegar um paninho e vou fazer o seguinte. Essa primeira camada de gotas de chuva, por serem tantas, vai ser a minha primeira lente. Essa outra vai ser minha segunda lente. E o restante da chuva vai ser o meu objeto onde as cores vão se refletir. Certinho? Então eu tenho aqui meu amigo Sol, que ele tem os raios solares são em todas as direções, a gente considera que ele incide em todas as direções, mas que para que a luz se quebre, é preciso que ele incida num certo ângulo. Então eu vou escolher um feixe de luz solar. Eu vou dizer que ele está em certo ângulo que é capaz de fazer com que a luz se quebre. Então eu vou pegar um exemplo aqui. Vou dizer que esse feixe, eu estou sem giz branco, mas como se fosse branco, tá bom, pessoal? Bom, esse feixe está exatamente no ângulo que provoca a quebra da luz branca em outras cores. Vocês podem ver isso na página 306, tem um exemplo do prisma, que ele mostra que é preciso determinado ângulo para que a luz se quebre. Passada a luz por essa primeira lente, eu vou fazer um arco-íris de 3 cores apenas, tá bom? As cores do giz são poucas. Passado pela primeira lente, por essa primeira camada de gotículas de chuva, o raio solar vai ser quebrado, ele vai ser difratado em outras cores. Eu vou usar 3 cores aqui. Tá bom? Então a primeira camada de gotas de chuva serve para difratar a luz branca. A segunda camada vai ser uma lente que ela vai refratar, quer dizer, vai acontecer um espalhamento. Essa luz vai sair daqui espalhada. Vai acontecer isso. Aqui tem um segredinho. Quando a luz sair dali refratada, ela sai refratada em todas as direções. Só que, para a gente enxergar as cores, é preciso que elas reflitam em algo, certo? Certo. Quando a luz vai refletir em algo, no caso das gotas de chuva, é preciso que certo ângulo também de reflexão esteja alinhado com nossos olhos. Então, embora a segunda camada refrata em todas as direções,
a gente vai ver apenas faixas que correspondem ao ângulo que combina entre a reflexão nas outras gotas e os nossos olhos. Estão entendendo? Então, embora aqui a primeira quebra de cor esteja refratando em todas as direções, eu vou pegar apenas a faixa que corresponde ao nosso ângulo de visão. Tá ligado? Isso vai acontecer com as 3 cores do meu arco-íris. E elas vão refletir numa posição que eu vou dizer, por exemplo, aqui na frente. Professor, por que elas não refletiram aqui pertinho? Porque eu preciso do ângulo correto. Eu quero dizer que as que estão aqui pertinho não refletem no ângulo correto para que meus olhos vejam. Tá certo? Tá certo. Mas eu não vejo no céu um arco-íris só de um pedacinho, professor. Tá certo. Então a gente vai estender o raciocínio para mais raios solares. Vamos dizer que outro feixe de raio solar incida numa posição mais baixa e outra aqui e outra aqui. Esses feixes vão gerar novas quebras e novas refrações, que vão projetar lá em posições em qual meu olho possa enxergar, dependendo do ângulo entre a reflexão e os meus olhos. Ok? Então, quando essa porção de raios forem quebrados e refratados, eu vou estar vendo coisas assim. Uma porção aqui, outra porção aqui. Deixa eu fazer correto para dar certinho. Mas, professor, um arco-íris não é assim todo picotadinho. Não é não. Um arco-íris não é todo picotadinho não. Ele é um contínuo, porque na real o que o Sol está fazendo nessa cortina de gotinhas, que eu estou chamando de primeira lente, ele está vindo num quase contínuo de luz. Isso estendido em toda a minha lente vai fazer com que eu veja o meu arco-íris em ângulos diferentes, dessa forma. Agora está aparecendo mais um arco-íris, né? Pois bem, é assim que a gente vê o arco-íris. Essas são as razões porque ele é formado dessa forma. Tranquilo? Eu preciso, primeiro, que o Sol incida em certo tipo de ângulo para poder haver a quebra. Depois, eu preciso de certo tipo de ângulo para que eu veja as cores refletidas nas camadas de gota lá na frente. Então é por isso que eu vejo desse jeitinho, porque o que eu vejo é o reflexo das gotas em acordo com os meus olhos, certo? Curiosidade: pessoas em posições suficientemente diferentes da minha que estou vendo o arco-íris, elas não vão ver o mesmo arco-íris que eu. Por quê? Porque eu preciso tutar o ângulo de reflexão para que eu possa ver as cores dispostas daquele jeito. Tá bom, eu vou deixar, o vídeo está ficando longo, eu vou deixar isso por escrito, um resumo por escrito. Tudo bem? Até mais, tchau pessoal, bons estudos.